Agora é a hora da gente dar um bom dia especial lá pra turma de Cascavel, que tá no Trevo Cataratas, na 277, ouvindo a Jovem Pan na 101.5, indo direto pro show rural, porque a gente vai falar de tecnologia pro campo, que tá ganhando espaço nessa nova edição do show rural em Cascavel. Visitantes da feira podem conferir diversas novidades para o setor. Aliás, muita gente que nem é de Cascavel, que é de todos os cantos do país e do mundo que vão lá acompanhar a feira recebem o nosso bom dia especial agora. Muita gente que visita um dos maiores eventos agropecuários do país está em busca de inovações para serem utilizadas no dia a dia de trabalho. E quem foi atrás de novidades nesta edição da feira não vai sair decepcionado. Quem conta pra gente é a repórter Daiane Santos, direto de Cascavel. Ele é gigante. É muito legal visitar o show rural. E a gente lembra que o Grupo RIC está com um estúdio lá no show rural. O Jornal da Manhã vai ser apresentado diretamente do estande da feira amanhã e também na sexta, com a participação do nosso apresentador, o Mark Souza, direto de Cascavel. Então, vocês que querem conversar com o Mark, trocar uma ideia, conhecer ali a estrutura também do estande do Grupo RIC, podem ir lá já hoje, mas amanhã o Jornal da Manhã que vai ser apresentado de lá e na sexta também. Lembrando que além do Grupo RIC, né, são 600 estandes que estão lá dispostos para a visitação. E é muito interessante quando a gente fala de tecnologia no campo, porque sempre vem na nossa mente aquelas primeiras imagens, né, do drone, do maquinário pesado, mas a Daiane Santos mostrou para a gente também na reportagem que tecnologia está desde ali do ambiente virtual até na própria semente. A produção, a tecnologia, a genética, os estudos feitos em laboratório para que o melhor grão possa ser ali plantado e trazer uma produtividade muito melhor para o agricultor e, é claro, para a produção estadual, para a produção do nosso país. E apesar, né, Pedroso, dos agricultores, dos pecuaristas estarem ali indo atrás de investimento, de melhoramento, de aumentar a economia do nosso estado e continuar embarcando aqui o país, tem alguns desafios acontecendo nessa contramão. Opa, a gente falava aqui fora do ar a respeito do sistema de financiamento mesmo da nossa agricultura. Porque a gente olha o show rural, a gente fica animado. A gente fala, meu Deus do céu, coisa boa. É o agro que ajudou o Paraná, né? A agroindústria que ajudou, inclusive, o Paraná a atingir a sua posição na participação industrial, crescer cada vez mais. E você pensa, deve receber uma atenção especial. Deixa eu avisar agora, se algum amigo, alguma pessoa que está lá, foi para o show rural, preparado para usar algumas linhas de financiamento do BNDES, utilizar lá o Inova Agro, o Moderfrota, usar, sabe, linhas específicas que fortalecem o agro, vão sair frustrados, porque anteontem o BNDES fechou novos protocolos para essas linhas de financiamento, Bia, dizendo que não tem dinheiro, dizendo que não tem recursos, os recursos necessários para alimentar esse tipo de financiamento que gera investimento direto aqui no Brasil, gera investimento direto num setor que garante a balança comercial favorável ao país, daí não tem dinheiro. Daí eu começo a me perguntar o seguinte, mas não tem dinheiro por quê? Será que eles já começaram a contingenciar a caixa para poder começar a investir nos outros países, para conseguir atender às demandas políticas que o Lula apresentou ali? Porque é isso. Você está dizendo que você não tem dinheiro para as ações de inovação do agro, para as ações de renovação da frota, para todas as questões que vão ter um impacto direto no emprego, na renda, na produção, na geração, né, de alimentos. Se discute muito a questão da inflação dos alimentos. Se você torna mais cara a produção dos alimentos, né, com financiamentos mais caros, você tem ali os alimentos encarecendo cada vez mais. Então, parece que o governo federal olha para o lado errado, que o BNDES olha para o lado errado. Ele está atento para além das fronteiras do Brasil, quando deveria estar ali direcionando recursos aqui para o Brasil. Mas eu tenho certeza o seguinte, tá? O show rural já bateu o recorde ontem de público, Bia, tem expectativa de bater recorde novamente, vamos ter o recorde de negócios, independente dessa questão do BNDES. Mas é simbólico, tá? Você que nos escuta agora, é simbólico. Quando você percebe que um banco que tem a função de lidar com o desenvolvimento, de financiar o Brasil, enxuga o investimento do agro, para deixar ali talvez caixa para investir fora do país. Então é isso. A gente sabe onde que estão as prioridades do governo federal e eles não ficam tão bem impressionados quando eles veem o agro dando certo. Afinal, o próprio presidente do BNDES disse, o Brasil não deve ser um fazendão. Ele deveria visitar talvez o show rural, em vez de talvez circular lá por Caracas, né, Cuba, outros países, ou simplesmente ficar ali no ar-condicionado no prédio no Rio de Janeiro. Talvez se ele viesse aqui para o show rural, ele ia entender que o nosso agro é muito mais do que qualquer fazendão. Tem realidade virtual, tem semente com tecnologia embarcada, tem drone, ou seja, é o Brasil que deu certo.
É o Paraná que deu certo. E aí, é um dos setores, né, Pedroso, que mais impulsiona a economia do país. A gente tem o próprio cenário pandêmico, de pandemia ali, daqueles últimos 2 anos, que trouxe exatamente isso como exemplo, porque o agronegócio impulsionou a economia num período em que os demais setores precisaram ficar fechados e foi o que deu resultado, o que conseguiu fazer com que o país, ao invés de apenas retroceder economicamente, pudesse se manter e logo na sequência ter um crescimento. E como o Mark Souza trouxe ontem aqui no Jornal da Manhã Paraná, o próprio BNDES tem lá no mote de campanha, no artigo que está publicado no site, que tem como intuito o desenvolvimento da economia brasileira. É interessante quando a gente olha esses cortes de financiamentos para o agronegócio e parece que não tem nada compatível ali. É hipocrisia em cima de hipocrisia. Exato, eles não leram nem a missão do banco. Vamos lá, eles assumiram o novo cargo ou foram convidados para assumir o novo cargo e eles não pararam nem para ler lá a missão. Peraí, deixa eu entender qual é o propósito. Porque quem trabalha ali na iniciativa privada sabe que você tem lá a missão, a visão, os valores, que são princípios ali que norteiam a existência daquela empresa, que direcionam a cultura daquela empresa. Mas eles assumiram, Bia, sem nem olhar para o lado. E mais do que isso, mostra que eles não estudaram nem economia direito. Para quem aqui é economista, sabe, quando você tem a economia global, uma economia integrada, você tem uma coisa chamada vantagens relativas, né? Davi Ricardo já explicou isso lá atrás. Então o Brasil tem uma vantagem competitiva na questão do agro. Tem que investir ainda mais nessa área. Mas eles olham para o lado e querem deixar o agro a pão e água, vamos dizer assim. Mas eles não vão conseguir, porque justamente é um setor que não para de crescer. Agora, eu lamento que os investimentos que deveriam ser aqui no Brasil, Bia, estão sendo contingenciados. Daí quebra aquele discurso, né? Diz, não, o BNDES tem dinheiro para investir, a gente quer financiar a tecnologia brasileira. Quando eles deveriam estar investindo, eles estão ali enxugando linhas de financiamento. É triste.